A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje estamos mais um vídeo da Bíblia no nosso dia a dia e hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 11. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. E Jesus acrescentou: Imaginai que um de vós tem um amigo e, à meia-noite, o procura, dizendo: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho a lhe oferecer. O outro responde lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados. Não posso me levantar para dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: É pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: Todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando o homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso. Não o encontrando, diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam. Aí, no fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu: Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Acorrendo as multidões, em grande número, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração perversa. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará,
juntamente com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém traz uma lâmpada para colocá-la num lugar escondido ou debaixo de uma vasilha. Coloca-a no suporte a fim de que os que entram vejam a claridade. A lâmpada que ilumina o corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz. Mas, se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Examina, pois, se a luz em ti não são trevas. Se então teu corpo estiver todo cheio de luz, sem traço algum de escuridão, ficarás totalmente iluminado, como acontece quando a lâmpada te ilumina com seu clarão. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não tinha feito a lavação ritual antes da refeição. O Senhor disse-lhe: Vós, fariseus, limpais por fora o corpo e a travessa, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é o que devereis praticar sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas, e de ser descumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregai as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem com um só dedo não tocais nesses fardos. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, sois testemunhas e aprovais as ações dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e a alguns eles matarão ou perseguirão. Por isso se pedirá conta a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá de prestar conta disso. Ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo em muitos pontos, armando ciladas para apanhá-lo em suas próprias palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, vou fazer a leitura aqui de promessa, ordem e princípio eterno para vocês. Promessa. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Pessoal, Jesus traz para nós que nós não devemos desistir de fazer pedidos, nós não devemos desistir de procurar. Então, você não pode desistir. Eu preciso de tal coisa, eu estou pedindo para Deus, mas Ele não tem me escutado. Não tem problema, continue pedindo. Continue pedindo. Às vezes aquilo que você pediu, talvez realmente não aconteça, mas acontecerá uma coisa ainda melhor, porque os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Então, continue batendo a porta, continue pedindo a Deus, continue perseverante na oração. Não desista. Deus pede para que você seja insistente mesmo. Se você quer algo, peça, faça, realmente tente, que Deus honrará esse teu esforço, Deus honrará esses teus pedidos. Muitas das vezes nós pedimos muitas coisas para Deus, mas nós também devemos ser perseverantes.
Não adianta nós pedirmos, ó Senhor, eu quero um carro, mas eu não trabalho. Eu não faço um esforço, eu não tenho carteira de motorista. Mas aí fica difícil. Se você quer um carro, então trabalhe, compre sua carteira de motorista, junte seu dinheiro, que Deus fará acontecer aquilo que você pediu. Então que nós sejamos insistentes em pedir a Deus aquilo que nós queremos, mas que também aceitemos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes os nossos planos são piores. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Então, que nós possamos pedir e esperar que no tempo de Deus tudo dará certo, porque o que nós pedirmos, nós receberemos. Procuraremos, né, e encontraremos. Bateremos a porta e ela vos será aberta. Ordem: examinai, pois, se a luz em ti não são trevas. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Jesus fala ali que os nossos olhos são como a luz. Então, o que nós estamos consumindo com os nossos olhos? O que nós estamos olhando quando saímos às ruas? O que nós estamos fazendo com essa luz? Né? Nós devemos tomar muito cuidado para que essa luz não se transforme em trevas, para que nós não consumamos coisas ruins, para que nós não olhemos para coisas que não devemos. Então nós devemos tomar esse cuidado. Deus pede para que nós tenhamos esse cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente faz, até mesmo com os olhos. Príncipe eterno, Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. Nós devemos sempre pedir ao Pai, primeiro glorificando, né? Glorificamos o seu nome, santo é o seu nome. Depois pedimos o pão de cada dia, pedimos para que Ele possa realmente estar nos sustentando a cada dia, para que Ele possa estar caminhando com nós a cada dia e para que Ele perdoe os nossos pecados. Mas nós também temos um dever. Para sermos perdoados, nós também devemos perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos perdoar. Muitas das vezes nós temos essa dificuldade, né? A pessoa faz algum mal para nós, nós guardamos aquele rancor. Mas isso é como se a gente tomasse um veneno. Então, o perdão é como se fosse a cura. Então, nós devemos perdoar todas as pessoas que fizeram algum mal para nós algum dia. Devemos perdoar. E não confundam. Você perdoar a pessoa não significa que você concorda com o que ela fez, nem que você virará um amigo dela. Quer dizer que você perdoou a pessoa pelo que ela fez e quer deixar isso para trás. Igual quando Deus perdoa os nossos pecados. Então, nós esperamos que Ele realmente perdoe aquilo que nós fizemos, né? Para que Ele realmente lave a nossa alma, para que nós não fiquemos com aquela culpa para sempre. Então, Ele nos perdoou. Então, que nós possamos perdoar essas pessoas e esquecer o que elas nos fizeram. Não precisamos estar próximos delas, mas devemos perdoá-las. Todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Então, Deus faz essa alegoria também para falar sobre como ele realmente estava curando em nome de Deus e não mandando em nome do demônio, do Beelzebu, né, igual ele fala ali. Mas nós também temos isso como o reino de Deus, né? O reino de Deus ele não é dividido. Então, a nossa igreja ela não é dividida. A nossa igreja ela tem que ser una, santa, católica, apostólica, romana. Não tem como. Então, a gente deve sempre propagar essa união da nossa igreja. Nós devemos ser unidos, devemos ser pessoas que estão sempre juntas, que sempre nos unimos para fazer o bem. Então, que nós possamos ter essa nossa união dentro da nossa igreja. Nós não sejamos... infelizmente, né, os nossos amigos protestantes, muitas das vezes eles se dividem em 1 milhão de denominações. Isso é errado. Nós temos que ser unidos, senão nós derrubaremos o reino, né? Nós temos que ser unidos para que nós possamos continuar pregando o evangelho, para que nós possamos continuar ajudando as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos continuar trazendo mais pessoas para Deus. Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Nesse momento, a mulher fala, bendito é o ventre que te criou, bendita a pessoa que te amamentou, né? Ela está falando sobre Maria. Mas aí Jesus fala outra coisa, além disso.
Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, Maria já está englobada nessas pessoas, né? Quem mais poderia ser englobado isso do que Maria, né? Ela que ouviu as palavras de Deus, aceitou ser a mãe de Jesus. Ela ouviu as palavras de Deus, ela, sobretudo, né? Ela seguiu aquilo que Deus queria para a vida dela. Então, Jesus honra Maria 2 vezes, né? Bendita é ela por ter dado a luz a Jesus, mas bendita é ela ainda mais por ouvir as palavras de Deus e por seguir aquilo, e por pôr em prática aquilo que Deus sonhou para ela. Outro príncipe eterno, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão ou perseguirão. Então, muitos dos apóstolos e profetas que foram mandados por Deus para nos guiar, foram mortos, foram martirizados. Então nós devemos tomar muito cuidado para não sermos a pessoa que vai martirizar alguém. Por exemplo, tem muito relato de santos que eram perseguidos pela igreja, santos que eram perseguidos por bispos, por seres humanos, né? Então nós devemos tomar esse cuidado para que nós não começamos a perseguir pessoas que são um profeta, pessoas que realmente estão a serviço de Deus. Então nós devemos realmente examinar muito bem e não ficarmos julgando as pessoas sem conhecer ou sem ter o discernimento de Deus. Então que nós possamos tomar esse cuidado para não criarmos falso testemunho contra as pessoas. Devemos tomar esse cuidado ao julgar o nosso irmão, ao julgar o nosso próximo. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.